3h17, vamos lá com o Notícia na Tarde, um assunto agora que mexe com os homens em todos os sentidos, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, sexualmente, mas é de grande interesse também para as mulheres, afinal de contas, o relacionamento, para ficar melhor, precisa de um funcionamento perfeito dos dois lados. Quase metade dos homens que procuram atendimento em saúde têm queixas de impotência sexual, segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia. A entidade acaba de divulgar dados de uma caravana que fez por 22 cidades, em 13 estados. Foram atendidos 9.982 homens, sendo que mais de 80% tinham mais de 46 anos. Do total, 44% disseram já ter enfrentado esse tipo de problema. E quem está aqui para explicar um pouco essas questões, passar informações e orientações, é o médico urologista Luiz Henrique Pereira, que já tem grande contato com os nossos ouvintes, com frequência está aqui, já é reconhecido no Brasil inteiro por um método aí aplicado, desenvolvido para melhorar o desempenho sexual. Esses números surpreendem, doutor Luiz Henrique Pereira. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes. Paulo, na verdade, esse número acaba não surpreendendo quem trabalha já com disfunção erétil e ejaculação precoce. A gente tem uma procura muito intensa no consultório, a gente vê pacientes desde os 18 anos, aí, logicamente, com uma disfunção erétil de caráter psicológico, até as pessoas mais velhas. Esses dados apenas corroboram aquilo que a gente vê. Então, praticamente 50%, 40% dos homens aí têm algum grau de disfunção erétil ou ejaculação precoce. Esse número apenas comprova o que a gente já viu no consultório. Os motivos são variados. Um deles é provocado por doenças. Diabetes, por exemplo, né? Quais são as doenças que mais provocam a disfunção? Geralmente eu costumo dizer o seguinte: os pacientes mais jovens têm disfunção erétil psicológica, né, até os 40 anos, mas a partir dos 40, 50 anos a gente começa a ter problemas como pressão alta, diabetes, colesterol, aumento de peso, né, obesidade. Então essas doenças acabam, digamos assim, refletindo na circulação do corpo como um todo e acaba dando alguns sinais aí que, no caso da disfunção erétil. Então, obesidade, dislipidemia, o diabetes, todos descontrolados acabam gerando disfunção erétil. E quando esse momento chegar, o que fazer? Na verdade, a gente orienta que sempre procure um especialista, né? Porque existem diversas condutas que, às vezes, só corrigindo alguns fatores, como controlando o peso, voltando com a atividade física, controlando o diabetes e a pressão, o próprio controle dessas doenças faz com que a disfunção erétil vá melhorando. E se não melhorar, existem opções de tratamento, que são diversas aí, que ajudam aí a restabelecer a saúde sexual do homem. E nesse momento também é importante a participação e a compreensão da mulher. Aí é necessário também que o diálogo se estabeleça, né? Com certeza. Muitas vezes o homem sofre sozinho porque tem dificuldade de falar com algum profissional. Mas a mulher que está com ele sabe ali todo dia da dificuldade do casal. Então, quanto mais aberto ele conseguir falar com a esposa, com a companheira, para depois isso levá-lo a um consultório, é importante. Então, que esse tabu seja um pouco quebrado, pelo menos dentro de casa no começo, e depois, um próximo passo, procurar um especialista. E o uso do Viagra, onde fica nisso tudo? Então, o Viagra ficou muito famoso, né, quando lançou, porque quebrou um pouco do tabu, porque o homem não falava muito sobre disfunção erétil, né? Então, ele acaba sendo ainda a opção mais comum, mas a gente tem visto que não é a melhor. Então, assim, é ideal que o paciente procure realmente um médico que entenda do assunto, porque ficar usando um comprimidinho de vez em quando não é a melhor conduta, acaba atrasando o diagnóstico muitas vezes e prejudica depois o tratamento. Então, a pessoa começa usando meio comprimidinho, depois toma um, toma dois, de repente a coisa já está feia, aí vai no médico todo já meio chateado, meio complicado. Então, a orientação é que sempre procure um médico antes de tomar qualquer comprimido ou qualquer conduta aí. Você tem um método que aplica aí já um bom tempo e que vem tendo boa aceitação. Isso, exatamente. Como funciona? O grupo de andrologia é uma equipe de médicos e outros profissionais que trabalha com inovação. Então a gente lançou o ano passado, há uns 3 anos atrás,
um spray sublingual que trata a disfunção erétil e ejaculação precoce. E agora a gente está trabalhando com um novo método, que é um gel transdérmico, absorve pela pele, e ele tem, digamos assim, uma absorção ao longo das 24 horas do dia. Isso se comprova por estudos, que a média de absorção é de 3 a 5% por hora desse gel. Ou seja, é como se a pessoa estivesse constantemente sendo medicada ao longo do dia e a função sexual vai voltando ao longo do tempo. Efeitos colaterais? Então, como não tem um pico de ação, qual é o grande problema dos comprimidos? A gente usa muita droga num comprimido, ele faz um pico de absorção muito rápido e a pessoa passa mal. Então tem aquele problema de batedeira no peito, mal-estar, o olho vermelho. Como o gel transdérmico ele tem uma absorção lenta, gradual, como eu falei, de 3 a 5%, ele não faz pico. Se não faz pico, a pessoa geralmente não passa mal. É muito comum a gente pegar paciente que está acostumado já com as drogas, sildenafil, tadalafil, passa mal quando toma, usa o gel e não passa mal. Por quê? Porque não tem pico. A droga é a mesma. O veículo, que é um pouquinho diferente, é um veículo que a gente chama de lipossômico, são vesículas que ajudam a droga a entrar na pele, tá? E esse veículo faz com que, ao longo das 24 horas, a medicação seja gradualmente liberada na corrente sanguínea. E o efeito do gel é o mesmo para todos os casos? Se a pessoa tem problema de alguma doença paralela, ou se é apenas uma questão psicológica, ou se é um problema de dilatação de vaso. Isso, exatamente. Paulo, o efeito dele é o mesmo em todos os casos? Não, se a pessoa... existe um paralelo como toda doença. Se é uma doença mais séria, existe uma obstrução arterial peniana, no caso, a gente tem que usar uma quantidade maior do gel, usar uma quantidade maior do spray e potencializar um pouco os exercícios de fisioterapia. Quando o paciente é mais jovem, daí é mais tranquilo tratar porque as artérias dele estão pérvias, que a gente chama, elas estão abertas, estão sem problema nenhum. Então, quanto mais idoso e quanto mais problemas associados, mais a gente tem que usar de remédio, digamos assim. Muito bem. Apesar de aparecer aqui um índice alto de pessoas acima de 46 anos, os jovens têm enfrentado muitos problemas nessa área? No jovem, a disfunção erétil é mais psicológica, ele tem uma ansiedade naquele momento e acaba perdendo a ereção. Mas no jovem é mais comum problemas de ejaculação precoce. Então ele acaba não conseguindo controlar a ejaculação, e isso também leva a problemas de ereção. Então, como eu falei no começo, até os 40 anos é mais comum disfunção erétil psicológica e ejaculação precoce. Mas o tratamento nosso, com os sprays, com a fisioterapia, com o gel, funciona também nesses casos. Não é porque é psicológico que a gente orienta a ir no psicólogo. É psicológico, a gente trata com remédio e depois até o emocional da pessoa vai melhorando. Se quiser complementar com o psicólogo depois, a gente até encaminha, mas não tem tido necessidade não, porque o tratamento é bastante eficaz. Esse medicamento é produzido no Brasil? Esse, na verdade, é um medicamento manipulado, ele pode ser feito, essa é uma dúvida frequente que as pessoas têm, na verdade ele pode ser feito em qualquer farmácia de manipulação que tenha os recursos necessários, não é uma fórmula secreta, não é algo escondido, não, é uma fórmula normal, manipulada, que alguns médicos que trabalham com inovação já estão sabendo utilizar graças à literatura estrangeira. Mas pode ser feito em qualquer laboratório, digamos, com um porte um pouco melhor, digamos assim. É a base de quê? Existem diversas drogas. A gente trabalha com sildenafil, tadalafil, vardenafil e alguns, como eu falei, existe um veículo, que é um veículo de nanotecnologia, que é um veículo lipossômico, que são vesículazinhas que pegam a droga e jogam ela para dentro da pele. Mas as drogas são as conhecidas aí que a gente tem. Bebida alcoólica pode ser tomada durante o tratamento? Então, na verdade, não tem contraindicação com bebida alcoólica, desde que moderadamente, né? Não é, se a pessoa eventualmente for a uma festa, for alguma situação que vá beber um pouco mais, a gente segura um pouco o remédio, porque não é interessante cruzar as drogas, mas não é que corta o efeito, não, pode ser usado com bebida alcoólica, não tem problema nenhum. Quem está nos acompanhando agora e tem algum tipo de problema e precisa encontrar uma solução, qual é a orientação, a recomendação que você dá? Então, eu tenho um grupo médico que trabalha comigo, que é o grupo de andrologia. Tem o site, né, que é o grupo de andrologia.com.br, e lá a gente até conversa com os pacientes, tira algumas dúvidas,
Então, assim, voltando ao que eu falei, o ideal é procurar um especialista, mas se antes de procurar esse médico ele quiser conversar com a gente, entra no site, se cadastra no site, tira algumas dúvidas, e aqui a gente atende, né, no Bahia Sul, aqui em Florianópolis, mas o site ele é bem explicadinho, ele tem os efeitos do gel, tem os estudos que comprovam o efeito do gel, ou seja, não é nada mágico, não, é um estudo novo que demonstra o que a gente já tem visto no consultório. Muitos casos engraçados no consultório ou não? Engraçados não, Paulo, mas assim, a pessoa vem com todo um tabu, né? Então até você desmistificar aquilo ali, falar que é um problema que tem tratamento, então assim, a pessoa vem com muitos questionamentos, né? Então, engraçado não, mas assim, a gente tem que desmistificar muita coisa, porque a cabeça do homem fica toda preocupada quando acontece algum problema desse sentido. Os homens costumam ir sozinhos ou acompanhados? A maioria vai sozinho, mas temos casos de casal, porque como eu falei no começo, a mulher sofre junto, né, porque ela tem aquele problema ali, o homem muitas vezes não quer ir no médico, então a mulher muitas vezes acaba empurrando. Então se ela não levá-lo no consultório, muitas vezes ele não vai, mas é mais comum que vá sozinho. Médico urologista Luiz Henrique Pereira, muito obrigado pela participação. Obrigado a você, Paulo. Sempre importante aqui essas informações aí para os nossos ouvintes. Daqui a pouco você volta. Então, obrigado.